9 de maio, essa é nosso segundo estudo do curso, né, nesse formato que foi adotado pela nossa querida Casa do Caminho, com o intuito de que todos nós possamos desfrutar dos ensinamentos dos Espíritos e não percamos esse link tão importante nas nossas vidas, que é estar em contato com as obras da doutrina, né? Agradecemos então muito à espiritualidade amiga, ao nosso querido e mentor Dr. Herman, toda a equipe espiritual que cuida, orienta, aos nossos mentores, aos nossos colaboradores encarnados e desencarnados que estão presentes o tempo inteiro se esforçando para que essa casa distribua cada vez mais amor, solidariedade, fraternidade e principalmente para cada um de nós evolução. Então esses estudos que estão acontecendo aos sábados e também dos livros dos Espíritos que se seguem após o término do estudo do Evangelho, enquanto nós estivermos nessa condição de isolamento social, nós precisaremos fazer por esse canal, tão logo possamos retornar à nossa querida Casa do Caminho. Então, o nosso estudo da tarde de hoje é do livro, como dito, do Livro dos Espíritos, mas ele é o referente ao capítulo Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, que é o capítulo 3, e aos itens do 8 ao 12, que são exatamente o começo das instruções dos Espíritos. Mas assim, na semana passada, a Andréia fez esse estudo da primeira parte desse capítulo. Então, para quem não teve oportunidade de acompanhar, por favor, visitem lá nosso canal no YouTube, nosso canal no Facebook, né? Curtam, compartilhem com quem for necessário, com quem estiver realmente precisando e não pôde acompanhar ao vivo, e que a gente possa entrar aqui efetivamente no estudo. Bom, há muitas moradas na casa do meu pai, então a gente teve aí diferentes estados da alma na erraticidade, diferentes categorias dos mundos habitados, destinação da terra, causas das misérias terrenas, e aí foi sobre esses três temas que ela dissertou na semana passada. E muito importante a gente ficar atento, porque nessa parte anterior, talvez a coisa que mais nos chame a atenção seja um pedaço onde os Espíritos falam assim: conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, sensações de experimente, as percepções que tenha. Então, independente da diversidade do mundo, né, que muito bem a André explicou na semana passada, independente de que planeta a gente esteja habitando efetivamente, nós vamos apresentar a nossa condição compatível com aquele planeta em que nós estamos habitando. Né? Ele vem falando sobre as diferentes categorias dos mundos habitados e, por fim, a gente chega, né, tem a destinação da Terra, das misérias humanas, as causas das misérias humanas, e o que a gente não pode nunca esquecer é que, como eles bem colocam aqui, né, na Terra não está a humanidade inteira. Né? Então, o nosso planeta é um planeta onde nós estamos habitando temporariamente. Vai depender exclusivamente de cada um de nós que façamos a nossa parte para que passemos por essa escola, por esse degrau evolutivo, né, que nós nos encontramos aqui e sigamos. E esse planeta também está em evolução. E isso vem exatamente de encontro nesses itens que a gente vai trabalhar na tarde de hoje. Mundos inferiores e mundos superiores. E a primeira coisa que os Espíritos nos dizem, até porque por ser essa parte, as instruções dos Espíritos, a gente vai lá olhar no final, não é um único Espírito que traz essa instrução, porque normalmente no Evangelho, né, um ou outro Espírito tem um trecho específico. Esse não, aqui é resumo do ensino de todos os Espíritos superiores, ou seja, né, toda uma reunião de Espíritos superiores
que passaram esse ensinamento para nós e com isso nós temos esse conhecimento aqui. Então, não é a opinião de uma ou duas pessoas, nem muito menos uma opinião. Ela, na verdade, é um ensinamento. Então, existem mundos inferiores e mundos superiores. Mas como é que eu sei qual que é inferior, qual que é superior? E aí ele diz, é muito relativa essa qualificação de mundos inferiores e superiores. Por quê? Tomada a Terra por termo de comparação, ou seja, o que ele está querendo dizer? Para que haja essa qualificação, é preciso que haja uma comparação. O nosso planeta, que nós todos sabemos que está no momento, né, nessa escala de mundos de provas e expiações, é o segundo degrau. Se é o segundo degrau, né, da onde a gente saiu efetivamente? De um mundo primitivo. Mas antes de entrar propriamente aqui, o que a gente precisa lembrar? Né? 1864, né, chegou até nós o Evangelho, segundo o Espiritismo, 156 anos atrás. Qual era o contexto, qual era o momento histórico que estava acontecendo? Né? Nós ainda não tínhamos as nossas comunicações como temos hoje, nós não tínhamos avançado ainda na tecnologia, estávamos muito rasteiros ainda, nós não tínhamos avançado na própria educação, tudo estava sendo trabalhado bem no começo. Em 156 anos, nós conquistamos o espaço, nós entendemos as leis da física, nós desenvolvemos vacinas, nós desenvolvemos antibióticos, nós desenvolvemos grandes equipamentos que são capazes de nos comunicar exatamente como estamos fazendo agora, né? Se pudéssemos falar na época de Kardec que estaríamos conversando através de um aparelho que pode ser visto a qualquer momento, dias depois, mesmo depois do tempo gravado, seria assim uma coisa completamente absurda. Então, assim, as telecomunicações uniu todo o planeta e está começando a unir, né, para fora do planeta também, já que nós temos hoje os satélites que fazem as comunicações. Então, esse avanço, o avanço do transporte, toda essa tecnologia, toda essa ciência que avançou, né, era muito diferente na época que o Evangelho segundo o Espiritismo chegou. Então, a gente pode imaginar que o fenômeno, a mudança, a confusão, né, digamos assim, que isso realmente pode trazer. Chegar a essa informação que existem o quê? Mundos habitados, que existem outros mundos, mundos superiores ao nosso, mundos inferiores aos nossos. Né? Eu acredito que Kardec tenha realmente, juntamente com toda a equipe espiritual, que só mesmo ele sendo escolhido como um homem cientista sério, porque realmente causou um grande reboliço essa informação. Né? Pluralidade das existências, pluralidade de mundos habitados. Então, o que a gente precisa entender? Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes na condição de raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram restos do estado primitivo do nosso orbe. E isso é legal a gente ver, porque 156 anos atrás, isso era muito mais evidente do que é hoje para nós. Né? Nós já conseguimos ter conhecimento de todo o planeta, de toda a extensão do planeta Terra, e já conseguimos avançar muito com relação a isso. Né? Então, Deus, entretanto, a nenhum das suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Este instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Que somos nós, crianças que estamos a crescer. Agora, comparando aqui pela data, somos já espíritos, né? Adolescentes, já com bastante entendimento, já com esse conhecimento da doutrina e com o conhecimento da ciência que nos possibilita avançarmos mais e mais e mais. Né? Por que então nós não começamos a vislumbrar o que nós aqui ainda no mundo de provas e expiações, já avançando para o próximo degrau, para o mundo de regeneração, ou seja, para um mundo superior ao nosso, porque se nós avançamos, o mundo também avança. Né?
Qual é a nossa... qual o nosso desejo que deve ser para que a gente possa alavancar essa mudança realmente? E a partir do item 9, o 9, o 10, o 11 e o 12 são explicações do que acontecem nos mundos superiores. Então eu fiz aqui um relato de comparativo para que a gente possa entender a grande diferenciação que existe dos mundos superiores para os mundos inferiores, no caso, provas e expiações, mundos primitivos, que são os que a gente habita. Para a gente entender o que a gente precisa abrir mão, do que a gente precisa largar mesmo, daquilo que a gente precisa deixar para trás, que já foi, já está velho, que já não cabe mais para nós. Então vamos lá. Nos mundos inferiores, os seres são o quê? Rudimentares. Olha só, seres rudimentares. O que ele quer dizer com isso, né? O que os espíritos querem dizer com seres rudimentares? Aqueles que estão em busca unicamente da sua sobrevivência. O que nós fazemos todos os dias se não irmos em busca da nossa sobrevivência? Sobrevivência do corpo, né? Então, às vezes, sobra um tempinho e a gente olha para a nossa sobrevivência da alma. A gente começa a buscar aquilo que realmente é importante. Mas ainda em mundos inferiores, somos ainda seres rudimentares. Mas a sutileza que existe nos mundos superiores permite a que nós não tenhamos mais essas necessidades tão básicas. A fome, o sono, a sede, né? Então isso nos permite o quê? Quando nós lá nos encontrarmos, destinarmos mais tempo àquilo que realmente é importante. Então vamos começar o nosso treinamento aqui. Eles nos dizem que nós vivemos num mundo com pouquíssima beleza. Por mais que nós observemos e percebamos uma beleza infinita nas coisas de Deus, na criação de Deus, porque tudo que Deus faz é belo, no nosso corpo físico, o nosso padrão de beleza é esse que nós encontramos, né? Nós temos um critério, mas se nós pudéssemos imaginar, segundo os espíritos, que as planícies, né, floridas que existem nos mundos superiores, que os perfumes, que os sons, que as cores são infinitamente maiores e mais belas do que aqui. Então, né, que nós sempre cultuemos o belo. E aí existe um cuidado que a gente tem que ter, porque o belo é uma das opulências do Senhor. A gente não precisa descuidar e não deve descuidar do belo. Então, quando a gente cuida do nosso corpo, quando a gente cuida da nossa beleza, né, dentro das nossas possibilidades, o que a gente precisa ter em mente? Que nós estamos cultuando o belo para Deus, porque nós somos obra de Deus, mas sem o apego a que aquilo tenha que ficar belo porque eu preciso mostrar para alguém. Não, porque eu agradeço e venero a beleza que é uma opulência do Senhor. O outro quesito, corpo denso e sofrível, possível a decomposição, ou seja, tudo que é matéria que está nesse mundo, né, em que nós oxidamos, né, como diz o meu marido sempre, a gente já nasce e já começa a oxidar, né? Nós estamos expostos ao oxigênio que nos dá vida, mas que também faz com que as nossas células se entrem em decomposição. Então, para nos mostrar o quê? Que não é por aqui que para, tudo se transforma. Se nós olharmos uma borboleta, se nós olharmos um ninho de passarinho, se nós olharmos uma lagarta, se nós olharmos um animal, se nós olharmos uma árvore, um fruto, um abacateiro, aquela semente tão linda que ali contém toda uma árvore que vai se transformar, depois aquela casca se desmancha, se desfaz. Então, qualquer coisa da natureza vai nos provar que, na verdade, é uma grande transformação. Nós temos um corpo denso que se decompõe, mas que nós sofremos muito por causa disso. Nós, inclusive, sofremos não só no momento da morte que ele entra em decomposição e que nós muitas vezes pensamos, eu quero ser sepultada com determinada roupa, com determinado perfume, com determinada joia, como se aquilo fosse importante, não é? Porque aquilo tudo vai entrar em decomposição.
Mas o mais interessante disso tudo é nós pensarmos que nós estamos em transformação, que é o processo nos mundos superiores. Mas não existe sofrimento pela morte, porque não existe morte, já que existe o entendimento que a morte não existe. E sim é uma transformação, é uma glória você subir e mudar de patamar. Então, vamos começar a pensar nesse corpo como veículo e não como um objeto pelo qual nós somos extremamente apegados. A outra questão se refere à locomoção. Né? Como é feita a nossa locomoção aqui? Né? Às vezes é tão difícil, o nosso próprio corpo às vezes nos limita na locomoção. Né? Nós às vezes estamos com um peso demais ou com alguma dificuldade no nosso esqueleto que impede que a gente possa se mover. E mesmo que estejamos muito ágeis e muito jovens e gozando de perfeita saúde, ainda assim nós não conseguimos nos deslocar senão passo a passo. Então, o que é o grande diferencial de cara para os mundos superiores é essa capacidade que, pelo pensamento, pensou, nós estamos no lugar onde nós queremos estar. Embora nós já possamos treinar esse experimento, digamos assim, que acontece o tempo inteiro nos mundos superiores, aqui nós já podemos treinar. Durante o sono, quando nós estamos em desdobramento, nós podemos pedir para que possamos ir para os locais mais necessários para a nossa evolução, ou então quando meditamos, entramos ainda no estado de vigília, mas que nós podemos realmente pensar e nos concentrar para que a gente possa, em pensamento, usufruir mais para outros lugares. Também, e o que os espíritos nos dizem é que nos mundos superiores o nosso corpo, o nosso organismo desliza. Então, olha que coisa maravilhosa, né? Conseguir imaginar que nós não temos mais nenhum impedimento, que nós não temos mais nenhuma resistência e que com isso os nossos corpos podem se deslizar. Isso é uma coisa incrível. Vamos começar a treinar por aqui através do nosso pensamento. Outra questão dos nossos mundos inferiores é como é que a gente gasta muito tempo com o nosso corpo, muito tempo do nosso dia, porque veja só, vamos imaginar que nós durmamos assim 8 horas. Se não for 8 horas, 7 horas, algumas pessoas conseguem dormir com menos sono, mas é necessário para o nosso corpo descanso. Depois nós precisamos do asseio, nós precisamos alimentá-lo, nós precisamos vestir o nosso corpo. Então, se nós formos somando todos esses períodos, todos esses pequenos tempos do nosso dia, nós vamos ver que nós destinamos muito tempo para o nosso corpo físico. Por outro lado, nós podemos, no mundo superior, pensar que nós podemos aproveitar muito melhor esse nosso tempo, já que estamos... Primeiro, não temos mais que alimentar o corpo, né? Nós não temos mais que fazer ginástica para que o corpo fique bem e firme e sustente, né, a nossa massa. Né? Nós somos muito mais sutis, então o que sobra? O que vamos fazer do nosso tempo a mais? Muito interessante até essa questão, porque agora em tempos de pandemia, muitas pessoas têm falado assim, poxa, eu fico inventando coisas para fazer porque eu não tenho mais nada para fazer. Né? Será que nesse momento não é para a gente pensar assim, como seria no mundo superior, onde eu não preciso tanto cuidar do corpo, onde eu não preciso gastar tantas horas, né, me maquiando ou indo ao cabeleireiro ou cuidando de determinadas coisas, sem nenhuma condenação com relação a isso, até porque eu gosto também, mas o que fazer? Né? Então, acho que a gente está vivendo até uma parte desse treinamento, para que a gente possa fazer melhor, usar esse tempo de uma forma mais útil para um aprendizado, para um conhecimento, para o que realmente interessa e que não vai passar, ou pelo contrário, que vai ficar. Mundos primitivos, como é que nós nos apresentamos? Nós nos apresentamos opacos, sem luz, sem brilho,
né? Para isso a gente precisa muitas vezes tomar um sol, a gente precisa estar muito feliz para que a gente possa irradiar. E no mundos superiores, como os espíritos já se encontram com uma moralidade maior, eles emanam luz. E essa luz ela emana do amor, do conhecimento, da inteligência. Então, olha que maravilha, né? Iremos emanar, porque a inteligência cintila, né? Olha que coisa incrível. Né? Outra questão é da infância, do tempo que a infância ocorre nos mundos inferiores. Ela tem que ser muito grande. E por que ela tem que ser muito grande? Embora, às vezes, a gente ache assim, a criança cresceu tão rápido, não levou muito tempo. Porque é um tempo de adaptação. É um tempo onde a gente precisa corrigir, né, as más tendências que ainda vêm. Precisamos reaprender a falar, precisamos reaprender a nos alimentar, precisamos reaprender determinados ensinamentos para que talvez dessa vez a gente aprenda corretamente. Né? E nos mundos mais superiores a infância é curta, é só o tempo de chegada e rapidamente já nos encontramos conscientes, plenos, capazes de trabalhar, de fazer, de contribuir para um mundo melhor. E a outra questão que nos aflige muito, e principalmente nesse momento agora, é a questão do tempo de vida. Né? Nós aqui vivemos em torno de 60, 70, 80 anos, o tempo de vida já aumentou muito, né? Devido à tecnologia, ao avanço, mas ainda temos, imagina que em 1864, exatamente, o tempo de vida era outro. Né? Bem diferente do que é agora. Mas mesmo assim, nós ainda temos um tempo de vida curto. Né? O que os espíritos nos contam aqui nesse trecho do Evangelho é que nos mundos superiores a vida é longa. A vida é longa porque ela é útil. Né? Nós não gastamos tanto tempo com a infância, não gastamos tanto tempo com a idade mais avançada que nos impede muitas vezes de promover muitas coisas, né, por limitações que o corpo começa a apresentar, e nós temos uma vida útil muito, infinitamente maior. E os espíritos nos dizem que é proporcional, conforme vai aumentando o nível dos mundos, né, mais superiores, mais a vida é maior, é longa e possível. Outra coisa é a transmissão por meio da matéria, que isso é o que ocorre aqui conosco. A nossa comunicação. A comunicação, por mais incrível que ela esteja hoje acontecendo, ela ainda necessita de um aparelho, de um equipamento, de um satélite, de uma transmissão via onda. E nos mundos superiores é totalmente pelo pensamento. Então, pensou... tal como a locomoção pensou estar lá, pensou também, a gente consegue estar com a pessoa. E nós não precisamos usar o nosso aparelho fonador. Não existe a necessidade da fala, da respiração, da garganta, de todo esse equipamento. O pensamento, né, faz a comunicação. Portanto, nós não temos barreiras, inclusive de línguas, de idiomas, porque nós podemos nos comunicar de qualquer forma, pelo pensamento. O pensamento não tem idioma. Né? E, finalmente, as guerras e disputas que são tão presentes ainda no nosso mundo e que nos mundos superiores elas não existem, porque lá não existem senhores ou escravos, são as palavras que eles usam, não existem senhores nem escravos, não existe o ódio nem o ciúme, que ainda é presente no nosso mundo, e o que prevalece é o amor, a fraternidade. O que prevalece é o sentimento de solidariedade. Então, ninguém sofre por faltar o que é necessário. Imaginem, porque as guerras acontecem aqui porque estamos em busca de alguma coisa, ou de poder, ou de controle de terras, né? E lá não existe mais isso, nos mundos superiores não existe. Consequentemente, a ausência do mal. Né? Não há privilégios, e isso os espíritos explicam aqui muito bem, aqui no item 12. Entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, vistos que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos.
Então, vamos fazer desse momento um momento de concentração, um momento de pensamento, um momento onde nós optemos por modificarmos o nosso agir, o nosso sentir, para que percebamos o quê? Emmanuel nos trouxe uma frase muito interessante. Todo espírito mora no que pensa e se classifica pelo que faz. Então, se hoje nós temos a ajuda de espíritos superiores aqui, não quer dizer que o coração deles e o pensamento deles não estejam nos mundos superiores. Que possamos exercitar exatamente isso. Vamos elevar o nosso pensamento para essa faixa vibratória dos espíritos superiores. Vamos elevar o nosso pensamento para que nós pensemos muito como gostaríamos de estar nos mundos superiores. E quem sabe, né, possamos transformar com isso o nosso planeta, ainda em provas e expiações, em um mundo de regeneração muito mais rápido, muito mais rapidamente do que nós poderíamos ainda levar tempo. Que na graça do Senhor Jesus, nosso Mestre, possamos ter os nossos corações e os nossos pensamentos sempre voltados pela paz. Graças a Deus.